Então, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Cleber Soares com mais um vídeo novo aqui no canal, é momento de oração. Meus irmãos, e nesta oração nós vamos lembrar daquela oração que é respondida imediatamente. Nós costumamos dizer, irmãos, aqui no nosso canal, que a oração ela tem pelo menos três momentos importantes que Jesus pode ouvir, né? Ele pode entender que a sua oração precisa ser resolvida imediatamente. Ele pode entender que ela não precisa ser agora, ela pode esperar um pouquinho. E ele pode entender que você orou, mas ele não vai te atender jamais, porque pode ser que essa oração, a meu modo de pensar, pode ser muito importante para mim. Por exemplo, por ser o meu pai, ele entende que ela não vai ser útil para mim, então, portanto, ele não vai atender a minha oração. Amém? Se ele entender que a oração, que eu preciso de urgente e que o meu pedido é correto, então ele vai me atender na hora, e é isso que nós vamos ler aqui. Nós vamos falar aqui, querido, nessa oração, nós vamos lembrar daquele homem que estava lá na cruz, quando Jesus foi crucificado. Aquele homem disse assim, aquele ladrão, ele estava condenado. Você vai encontrar isso lá no Evangelho de Lucas, do capítulo 23, dos versículos 42 e 43. Mas antes de eu mencionar aqui direitinho, querido, de eu ler aqui direitinho, você não esquece de dar o like, não. O like nos ajuda muito, você não tem ideia o quanto que esse like ajuda o canal, né? E também não deixe de se inscrever, sendo membro do nosso canal, e também acionar o sininho. É muito importante isso para o YouTube e para nós também. Como eu estava te dizendo, querido, a oração, ela pode ser instantânea. Aquele moço estava condenado à morte. Eles iam matar Jesus, não ia passar daquele dia, e como já estavam ambos na cruz, né, eram os dois ladrões, e um deles disse que, Senhor, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, 42 e 43. Ele clama Jesus, querido. Quando eu leio a Bíblia, eu estou falando com Jesus. E quando Jesus responde através da Bíblia, ele está falando comigo. Sabe? Ele está falando comigo. Então eu fecho meus olhos e deixo ele falar comigo. Porque ele vai falar, irmãos. Pode ter certeza que ele vai falar comigo. Sabe? Eu clamo a ele e ele fala comigo. Isso aí é só ter uma amizade com ele. Ser íntimo de Cristo. Então o que ele disse aqui, olha, irmãos. Naquele momento crucial, do último momento da vida daquele ladrão, ele disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no seu reino. E Jesus na mesma hora respondeu para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí eu quero tirar essa conclusão com você. Aquele homem, ele não tinha sido batizado, ele não tinha passado por um curso teológico. Aquele moço não tinha tido uma experiência com Cristo antes, jamais. Ele tinha ouvido falar de Jesus. Nós vamos depois falar a respeito de ouvir falar de Jesus. Alguém já tinha falado com ele de Jesus. Como aquele outro ladrão também que se escarneceu e não aceitou a Jesus. Então, ele imediatamente viu Jesus ali e ele clamou. E Jesus atendeu o seu pedido imediatamente. Foi uma oração respondida na hora e frente a frente com o Mestre. Vamos orar? Senhor Deus, poderoso Pai Celestial, aqui estamos de novo, Senhor, na Tua presença mais uma vez. Nós te rendemos graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. Pai, nesta hora, Pai, nós clamamos a Ti. Agradecidos estamos, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados e pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio. Eu quero, Senhor, nesta hora te apresentar os meus irmãos, meus amigos, que estão, Senhor, conosco juntos, Senhor, nesta oração. Só o Senhor sabe a necessidade dos teus filhos. Só o Senhor conhece o profundo do coração dos teus filhos, Pai. O Senhor conhece, o Senhor sabe. E por isso, Senhor, neste dia eu estou aqui juntamente com eles,
clamando a Ti por misericórdia, já que o Senhor é onipotente, onipresente, o Senhor é onisciente, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é aquele que esquadrinha-nos de cima a baixo, o Senhor sabe os desejos do nosso coração, os sentimentos do nosso coração, e por isso que nós estamos aqui. Senhor, tende misericórdia das nossas vidas. Se nós for mencionados aqui, ó Deus, o quanto nós temos pecado, Senhor, não temos números o suficiente para escrever. Senhor, mas o Senhor sabe. Assim como o Senhor tem perdoado nossos pecados do passado, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, aquele ladrão da cruz, ele não ia pecar mais, porque ele ia dali para lá, ele ia ser salvo. Mas vai chegar também o nosso momento, Senhor, de ser semelhante àquele ladrão da cruz, nós partiremos também para a eternidade. Isso pode ser agora, Pai, pode ser daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, dias, não sei. Mas vai chegar o nosso momento e pode ser agora. Assim como aconteceu naquele ladrão, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, tem de misericórdia, Pai. Lembra-te de nós. Lembra-te de mim, Senhor. Tenha compaixão. Não me deixe, Senhor, sofrer na eternidade. Mas eu preciso de gozar contigo. Os meus amigos, meus irmãos precisam de gozar contigo, Senhor. Os ouvintes da tua palavra precisam, Senhor, de receber aquela palavra que o Senhor deu para aquele ladrão naquele dia. Hoje estarás comigo no paraíso. Senhor, o inferno é terrível, nós conhecemos através da Bíblia Sagrada. Não permita-nos, ó Deus, que nenhum dos teus filhos vá para lá. Porque todos nasceram de Ti. E todos, quando eram crianças, eram salvos, Pai. Só que nós crescemos, o pecado entrou em nós, e por isso agora, em nome de Jesus, eu quero te implorar, Senhor. Tem de misericórdia. Tem de misericórdia, Pai. Perdoa os nossos pecados. E lembra-te de mim, lembra-te de todos nós, ó Pai. Tem misericórdia deste povo que clama pelo Seu nome. E a salvação, Senhor, nos ajude a permanecer firme na Tua presença. É que eu te peço, Pai, em o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Bendito seja Deus. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por tudo. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia excelente na presença do Senhor. Receba um abraço carinhoso do seu irmão em Cristo, Cleber Soares. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.